Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quando Paulo estava escrevendo ali, de modo profético, acerca dos últimos dias, e como seria o procedimento dos homens nos últimos dias, ali Paulo ele não está se referindo aos ímpios, aos incrédulos. Todas aquelas palavras que estão aqui, que acabamos de ler, são direcionadas a homens que se dizem homens de Deus, que se dizem homens piedosos. Por isso a palavra diz, nos últimos dias os homens mudarão o seu comportamento, as suas atitudes, terão aparência de piedade, mas negarão pela prática a eficácia dela, e serão assim, egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, e tudo que não presta está relacionado aqui, e assim serão os homens nos últimos dias. E ele está se referindo aos homens que se denominam cristãos. Nós estamos vivendo uma crise espiritual. A igreja, ela está em crise. As pessoas, elas não conseguem encontrar sua identidade. Quem somos? Ou pelo menos quem devemos ser? Quem devemos ser? A palavra diz que quando o povo se corrompe, é porque o altar já se corrompeu. A palavra diz, tal o sacerdote, tal o povo. Então, se o sacerdote se corrompe, consequentemente o povo também se corrompe. Então, quando a igreja sai dos trilhos, quando a igreja sai do propósito de Deus, significa que os líderes já saíram há muito tempo, que o altar está caído, que o altar está quebrado, que o sacerdote do altar não está correspondendo à palavra de Deus e ao viver adequado em Deus. Quantos estão entendendo? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitos não conhecem a verdade porque não conhecem a palavra de Deus. A verdade, ela está na palavra. E é a verdade que cura, é a verdade que restaura, é a verdade que transforma. Só que a Bíblia diz, na mesma carta a Timóteo, no capítulo 2, que nos últimos dias, nesse mesmo texto, que os homens terão comichões nos ouvidos, quer dizer, terão coceira no ouvido, querendo ouvir coisas boas, querendo ouvir coisas que lhes agradam. E assim, os pastores
os líderes em geral, pregam o que o povo está ansioso para ouvir, e não o que Deus está falando na sua palavra, e não o que Deus está direcionando na sua palavra para restaurar o povo, para transformar o povo, para renovar o altar. Nós temos que ter muito cuidado, porque vivemos dias muito difíceis, dias trabalhosos. E cada vez que falo sobre esse assunto, eu acrescento: e ficarão piores. Os dias ficarão piores. Às vezes eu olho para o meu neto, vejo dormindo ou vejo brincando, e ali pensando e contemplando toda essa situação, me refletindo sobre toda essa situação que está acontecendo e como vai se agravar. Eu fico pensando como será o futuro dele, como será a família dele, né? Como serão os dias em que ele estará, né, na mesma condição minha como adulto, com família, com filhos, quem sabe com netos. Como será a situação dele nesses dias? Porque os dias vão de mal a pior. Porque o fim se aproxima. Não devemos esperar melhoras desse ou daquele governo, porque isso não vai acontecer. Isso é uma utopia, quer dizer, é algo imaginário, é um sonho não realizável. Utopia é isso, é um sonho não realizável, algo que não se pode alcançar, mas que as pessoas alimentam esse sonho de que pode ser melhor, que o mundo pode ser melhor, que pode ter justiça social, que vamos varrer a corrupção do Brasil, do mundo, né? Essa semana colocaram 554 vassouras lá em Brasília, lá no pátio do Palácio do Planalto, representando os deputados, e significando varrer a corrupção. Mas isso é apenas simbólico, isso é apenas uma motivação que as pessoas têm, é um desejo que as pessoas têm de melhor, querem algo melhor, querem que aconteça algo melhor. Mas a palavra nos diz que nos últimos dias, até mesmo aqueles que têm aparência de piedade negarão a eficácia dela, quer dizer, não praticarão, terão aparência que são homens de Deus, terão aparência de que são mulheres de Deus, mas na verdade não serão. Não terão viver condizente com a palavra. Então nós vivemos dias difíceis, dias de quem é santo seja mais santo. E a palavra, como diz a palavra em Apocalipse 22, quem é santo se purifique ainda mais, quem é ímpio seja mau ainda mais. O ímpio tem sido cada vez mais cruel, e nós, aqueles que temos a palavra, que temos o Senhor, nós precisamos ser cada vez mais santos. Amém? Cada vez lemos a palavra, temos fome da palavra, temos sede da palavra, entramos na comunhão com o Senhor através da oração. Nós temos que ser aqueles santos que oram, aqueles santos que leem a palavra, porque esses é que herdarão o reino dos céus. Amém? Nós não podemos ter apenas a aparência de piedade. A aparência de piedade não nos levará para o céu. A aparência de piedade não nos levará para o reino dos céus. Amém? Nós temos que ser verdadeiros, autênticos.